Bom dia, IPCA! Hoje, quinta-feira, dia 1º de março de 2012, nosso 18º dia de Maratona Bíblica, não 19º como publicamos, e vamos ler no Evangelho de Mateus os capítulos 22 e 23. Esses dois capítulos formam uma sequência muito clara com aquilo que nós lemos ontem, e por isso eu vou retomar brevemente a partir do capítulo 21. Jesus entrou no capítulo 21 em Jerusalém, montado num jumentinho como um rei, e foi saudado como um rei, o filho de Davi, como o bendito que vem em nome do Senhor. Esse rei chegando fez uma limpeza no templo, na casa do seu pai, que não estava sendo usado como deveria. Esse rei, ao chegar, amaldiçoou uma figueira como símbolo de sua repulsa a uma religiosidade vazia que só ostentava folhas, mas que na verdade não tinha fruto algum. Esse rei foi testado porque foi recusado pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Essas autoridades lhe perguntaram a respeito da autoridade com qual Jesus fazia esses milagres. E Jesus, nós sabemos e lemos ontem, respondeu a essa pergunta com outra pergunta e não lhes deu uma resposta. Aliás, Jesus inclusive lhes contou a parábola dos lavradores maus, que dizia com todas as letras: vocês se parecem a esses trabalhadores maus que rejeitaram o dono da vinha quando ele veio. O capítulo 22, que é a nossa leitura de hoje, continua nesse mesmo tema das autoridades recusando Jesus. E novamente Jesus conta a parábola das bodas, que tem a ver com os convidados que recusaram o convite, e está perfeitamente encaixado, portanto, com o tema que Jesus vinha discutindo anteriormente, e os testes feitos a Jesus continuam. Os herodianos, um partido religioso e que tinha suas próprias convicções a respeito do governo de Israel, testa Jesus a respeito do tributo. É lícito ou não pagar tributo a César? E a resposta de Jesus é admirável. Os saduceus, um partido religioso que não cria na ressurreição, testa Jesus com uma pergunta acerca da ressurreição, e novamente a resposta de Jesus é admirável. Os fariseus, no versículo 34 do capítulo 22, agora testam Jesus a respeito do grande mandamento, e outra vez a resposta de Jesus é admirável. Então, depois de ser testado de tantas maneiras, Jesus agora é quem os testa. E no capítulo 22, verso 41, ele pergunta a respeito do Messias para os fariseus que o ouviam, e faz uma pergunta citando um salmo de Davi, em que Davi chama o Messias de seu Senhor. E Jesus está dizendo que é o Cristo, Jesus está afirmando a sua divindade. Lembra que Jesus falou que ele era Deus, quando ele disse lá: da boca de pequeninos e crianças tiraste perfeito louvor, capítulo 21, verso 16? Pois é, ele é ao mesmo tempo Deus, ele é ao mesmo tempo o filho de Davi, ele é ao mesmo tempo o Messias, e ele prova isso citando o Salmo 110, e faz uma pergunta aos fariseus: como é que Davi sabe que o seu descendente é maior do que ele? E os fariseus ficam sem poder lhe responder, diz o verso 46 do capítulo 22. E a partir dali todo mundo desiste de fazer perguntas a Jesus. Jesus passou no teste e com louvor. A recusa das autoridades religiosas, dos herodianos, dos saduceus, dos fariseus, era uma recusa totalmente injustificada. Então, com base nisso, uma vez provada por Jesus, tanto a sua própria capacidade, a sua qualificação como Messias, como também provada a incompetência e a falta de verdade na oposição que todos esses partidos estavam fazendo ao Senhor Jesus, no capítulo 23 Jesus começa a fazer os ais. Ais são lamentos, dizendo: vai acontecer com vocês, por terem me recusado, por terem recusado ao Messias verdadeiro, uma coisa terrível. Vocês vão sofrer muito por conta disso. E o capítulo 23 é basicamente dedicado a isso. No final do capítulo 23, Jesus lamenta também sobre a cidade de Jerusalém. No verso 37 ele está dizendo que Jerusalém mata os seus profetas. E é exatamente isso que vai acontecer dentro de pouco tempo com o Senhor Jesus Cristo. Por esses mesmos partidos religiosos e por causa dessa oposição que está claramente configurada nestes capítulos que nós estamos lendo agora. E Jesus vai dizer no verso 39, vocês não vão me ver mais até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Note que aqui nós temos uma moldura. Jesus está nestes capítulos falando com as autoridades religiosas, aquelas que se incomodaram tanto quando ele entrou em Jerusalém com a multidão gritando, lá no capítulo 21, verso 9, bendito que vem em nome do Senhor.
Essa era a vinda do Messias chegando a Jerusalém para trazer salvação. Jesus fala: ai de vocês, vocês me recusaram, me testaram, viram que eu passei no teste, viram que eu sou qualificado e mesmo assim não querem saber de mim. Vocês estão matando o profeta e vocês não vão me ver mais, até que me vejam uma segunda vez quando for dito novamente: bendito o que vem em nome do Senhor. Em tudo isso aqui nós temos visto o quê? Que o nosso Salvador é perfeitamente qualificado, que ele atende a todas as profecias do Antigo Testamento, que ele é capaz de responder a qualquer objeção que seja levantada por seres humanos, que ele de fato é coerente e é divino em sua autoridade de expor a Escritura. Ele é o Messias prometido. O que também vemos é que todas as pessoas que se opuseram a Jesus no contexto da Jerusalém do primeiro século o fizeram por motivos escusos, por motivos errados, e recusaram o Messias. Coaram o mosquito, é a própria palavra do Senhor Jesus, e engoliram o camelo. Isso deve nos preparar para a volta de Jesus e deve nos fazer atentos para essa volta, para que ao recebê-lo agora, ao crer em sua palavra agora, estejamos prontos para o dia em que ele vai voltar, quando novamente será dito: bendito o que vem em nome do Senhor. Nós devemos fazer isso reconhecendo que o nosso Messias, que o nosso Rei, que entrou montado num jumentinho em Jerusalém, é competente, é divino, é a autoridade máxima, e nós devemos nos curvar aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é aprovado, nenhum teste é capaz de derrubá-lo, e porque aqueles que se alinham aos valores do reino dos céus são benditos como ele, vão entrar no reino do seu Pai, vão participar das festas, como a festa das bodas, que é mencionada na parábola que inicia o capítulo 22. Vamos agradecer a Deus por isso e suplicar que Ele nos prepare para esse grande e glorioso dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos, porque temos podido compreender a Tua Palavra e as conexões temáticas dentro do Evangelho de Mateus. Te louvamos e te engrandecemos pelo preparo de Cristo, pelo cumprimento que Ele indubitavelmente fez de todas as profecias do Antigo Testamento, por seu conhecimento perfeito da Escritura, por sua autoridade para responder a todos os seus opositores. E te pedimos que o nosso coração esteja preparado para recebê-lo quando novamente for dito: bendito o que vem em nome do Senhor. Prepara-nos, ó Deus, e ajuda-nos a viver uma religiosidade autêntica e não falsa, como aquela de escribas e fariseus. Assim nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém.